Ethan Vance, com a desenvoltura de um astro acostumado aos holofotes, irradiava charme enquanto circulava pela festa que antecedia o baile de reencontro da Westlake High. 10 anos haviam se esvaído desde seus dias de glória nos corredores da escola, mas a aura de popularidade e a confiança inabalável pareciam tê-lo seguido até a deslumbrante mansão de um colega igualmente bem-sucedido. Em meio ao burburinho de risos forçados e recordações seletivas, o nome de Laura Mendonça surgiu na conversa, uma nota destoante na sinfonia da nostalgia. Laura, a garota dos fundos da sala, sempre absorta em seus livros, alheia ao drama adolescente que fervilhava ao seu redor. Um brilho travesso, tingido de uma crueldade disfarçada de curiosidade, acendeu nos olhos azuis de Ethan. A ideia de confrontar a imagem empoeirada da estranha da turma com a mulher que o tempo poderia ter moldado ou não atiçou seu ego competitivo. Alguém aqui sequer lembra da Laura Mendonça? Ele perguntou, sua voz carregada de um tom casualmente desdenhoso. Jaqueline, a ex-rainha do baile, uma beleza artificial com um olhar faminto por aprovação, especialmente a de Ethan, mordeu Raesca com um sorriso calculado. Claro que lembro. A garota dos livros e dos óculos enormes. Duvido que você teria coragem de convidá-la, Ethan. Você mal dirigia a palavra a ela naquela época. O desafio atingiu o ponto sensível do ego do ator. Jamais ele recuaria diante de uma provocação, especialmente uma que envolvesse reafirmar seu status no topo da hierarquia social. Um sorriso petulante curvou seus lábios bem desenhados. $20.000 para a instituição de caridade escolhida pela Jaqueline se eu levar Laura Mendonça ao baile e passar a noite inteira ao lado dela sem sequer bocejar. A risada geral selou o pacto sombrio. Para Ethan era um jogo perverso, uma forma de entretenimento barato às custas de uma memória desfavorecida, sem considerar a mulher que Laura poderia ter se tornado. Enquanto isso, a verdadeira Laura Mendonça vivia em um universo distante daquele brilho superficial. A falência da pequena livraria de seus pais a havia confrontado cedo com as responsabilidades da vida adulta. A ascensão do comércio online engolira o negócio familiar. E Laura se dedicava arduamente ao seu trabalho como bibliotecária em uma tranquila biblioteca municipal, encontrando consolo apenas nos livros empoeirados e, secretamente, nas vastas extensões do cosmos que tanto a fascinavam desde a infância. O mundo efêmero e opulento de Ethan Vance era um universo alienígena para ela, desprovido do significado profundo que encontrava nas complexas equações da física e nos mistérios insondáveis do espaço. O convite para o baile, quando finalmente chegasse, seria um lembrete doloroso de um passado que ela ansiava por deixar para trás, uma ferida silenciosa, reaberta pela crueldade de um homem que sequer se lembrava do impacto de suas palavras. A mágoa persistia, o nome de Ethan Vance gravado em sua memória como uma cicatriz invisível, mas sempre presente. A manhã de Laura Mendonça seguia sua rotina tranquila, até que um e-mail de um remetente familiar a sobressaltou. Ethan Vance, o astro de Hollywood, o mesmo Ethan de suas dolorosas lembranças adolescentes, a convidava para o baile de reencontro, mencionando sua ajuda nos tempos de escola. Um frio percorreu Laura, e memórias agridoces daquela época a assaltaram. Por um instante, a mágoa a impulsionou a deletar a mensagem, mas uma ponta de curiosidade persistia em relação aos seus antigos algozes. Movida por um impulso inesperado, Laura respondeu com uma formalidade fria, aceitando o convite. A troca de e-mail subsequente foi breve e distante, com Ethan demonstrando uma curiosidade crescente sobre sua vida, enquanto Laura se mantinha reservada. Na semana seguinte, o dia do baile chegou. Laura sentia um nervosismo adolescente, apesar de seus 29 anos e da bem-sucedida carreira na NASA. Escolheu um elegante vestido preto que realçava sua figura transformada. Ao se olhar no espelho, uma sombra de insegurança pairou, um eco do passado. Ethan, dirigindo um conversível esportivo, chegou ao elegante prédio de Laura, um endereço que não condizia com sua antiga imagem dela. Ao vê-la sair, uma mulher, deslumbrante e confiante, ele ficou paralisado.
Aquela não era a Laura lunática que ele recordava. O trajeto até o clube foi silencioso e carregado. Ethan tentava puxar assunto, mas Laura permanecia educada e distante. O tempo havia esculpido ambos de maneiras inesperadas, preparando o palco para um reencontro no baile que prometia ser tudo, menos nostálgico. O momento em que Ethan Vance e Laura Mendonça cruzaram a entrada do clube pareceu sugar a energia, vibrante do ambiente. A música, um remix animado de um sucesso pop, perdeu momentaneamente sua batida pulsante, esvaindo-se em um murmúrio quase inaudível. As conversas animadas, repletas de risos forçados e exclamações de reconhecimento, emudeceram como se um maestro invisível tivesse imposto um silêncio repentino à orquestra da nostalgia. Todos os olhares, indistintamente, convergiram para a dupla que acabava de adentrar o recinto, atraídos por uma força magnética de curiosidade e choque. Ethan, com seu charme de astro polido e um sorriso que naquela noite parecia exibir uma ponta de nervosismo disfarçado, esperava uma reação de surpresa divertida, talvez alguns comentários jocosos sobre sua improvável acompanhante. Mas o que se seguiu foi um silêncio denso, carregado de uma incredulidade quase palpável. A razão para tal reação era inegavelmente a mulher ao seu lado. Laura Mendonça. O nome ecoava nas mentes daqueles que a haviam conhecido como a CDF, esquiva, a garota que parecia viver em um universo paralelo de livros e teorias complexas, alheia ao drama e à superficialidade dos corredores do colegial. A memória que eles guardavam era de uma figura franzina, muitas vezes curvada sob o peso de seus livros, os óculos grandes emoldurando um rosto marcado pela timidez e pela acne, um aparelho ortodôntico a adornar um sorriso raramente exibido. Mulher que agora caminhava ao lado de Ethan Vance era uma aparição que desafiava todas essas lembranças com uma força impressionante. Alta, com uma postura que exalava uma confiança serena e discreta, ela vestia um vestido preto de corte impecável que realçava sua silhueta esguia com uma elegância clássica e atemporal. Seus cabelos castanhos, presos em um coque sofisticado que revelava a linha graciosa de seu pescoço e a delicadeza de seus traços, brilhavam suavemente sob a luz quente dos lustres do salão. O rosto, outrora atormentado pelas imperfeições da adolescência, agora exibia uma beleza madura e serena, emoldurado por uma maquiagem sutil, que realçava a profundidade de seus olhos castanho esverdeados. Não havia mais óculos volumosos, nem o brilho metálico do aparelho. A transformação era tão completa, tão radical, que a tornava quase irreconhecível, como se uma borboleta majestosa tivesse emergido de um casulo discreto. Jaqueline, que, naquele exato momento, se vangloriava de seu último relacionamento efêmero com um aspirante a diretor, deixou sua taça de champanhe escorregar pelos dedos trêmulos, o líquido borbulhante se espalhando pelo chão sem que ela sequer percebesse o pequeno acidente. Nina, sempre impecável e obcecada pela hierarquia social, sentiu uma pontada aguda de inveja percorrer seu interior ao constatar a sofisticação discreta de Laura, tão distante da ostentação calculada que ela própria cultivava. Jake, com um pedaço de canapé de salmão a meio caminho da boca, engasgou ruidosamente, seus olhos arregalados fixos na mulher que representava a materialização inesperada e surpreendentemente elegante de sua aposta. Ethan, percebendo o impacto sísmico da chegada de Laura, tentou forçar um sorriso mais amplo, gesticulando como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Ele guiou Laura pelo braço, sentindo a tensão muscular sob seus dedos, a rigidez sutil em sua postura. Ela caminhava com uma dignidade silenciosa, seu olhar varrendo o salão com uma calma estudiosa, como se analisasse um fenômeno científico complexo. Parecia alheia aos olhares fixos e aos sussurros que inevitavelmente começavam a circular como uma brisa fria pela atmosfera antes calorosa do reencontro. A noite mal havia começado, e a aposta sombria de Ethan já parecia ter se voltado contra ele, expondo não apenas sua crueldade passada, mas também a magnitude da mulher que ele e todos eles haviam tão estupidamente desprezado.
A feiosa da turma havia retornado, e sua presença silenciosa era mais eloquente e impactante do que qualquer discurso inflamado. A fuga abrupta de Laura do café não deteve Ethan. Pelo contrário, sua determinação em provar a sinceridade de sua mudança se intensificou. Ele continuou seu cerco silencioso, um rastro de flores delicadas aparecendo misteriosamente em sua vida. Rosas cor-de-rosa em seu apartamento, girassóis amarelos em sua mesa na biblioteca, um único lírio branco na soleira de sua porta. Cada gesto era uma súplica silenciosa, uma nota de arrependimento em meio ao silêncio cortante de Laura. Ethan não a abordava, não enviava mensagens invasivas. Ele apenas se fazia presente de forma discreta, como uma sombra carregada de remorso, observando-a de longe com uma tristeza palpável. Sua persistência, despojada de qualquer traço de arrogância ou manipulação, começou a intrigar Laura. Havia uma vulnerabilidade genuína emanando dele, uma quietude que contrastava fortemente com o astro confiante que ela conhecera. Sua melhor amiga, Sofia, observava a situação com ceticismo. Ele está jogando, Laura, não se deixe enganar de novo. Mas havia uma pequena parte de Laura, teimosa e hesitante, que não conseguia ignorar a sinceridade silenciosa dos gestos de Ethan, a saudade dos breves momentos de conexão que haviam compartilhado, a lembrança da vulnerabilidade que ele havia demonstrado naquele café, começaram a pesar em sua decisão de manter-se distante. Um dia, ao encontrar um buquê de suas orquídeas favoritas em sua porta, acompanhado de um cartão com apenas um número de telefone, Laura hesitou. Pela primeira vez desde o baile fatídico, seus dedos roçaram as pétalas delicadas. Ela pegou o cartão. A ligação foi tensa, carregada de silêncios hesitantes. Ethan não tentou convencê-la. Apenas expressou sua esperança de vê-la novamente, em seus próprios termos. Laura aceitou um jantar em seu apartamento. Era um território seguro, onde ela se sentiria no controle. O jantar foi surpreendentemente íntimo e descontraído. Longe dos holofotes, eles conversaram por horas, descobrindo afinidades inesperadas. Ethan compartilhou seus medos e inseguranças, o vazio por trás da fama. Laura, cautelosamente, permitiu que ele vislumbrasse sua paixão e suas cicatrizes. A atração entre eles era inegável, palpável no ar. Ao final da noite, na porta de seu apartamento, a hesitação de Laura era evidente. Ela ansiava por seus toques, mas o medo de se entregar novamente era paralisante. Ethan percebeu sua luta. Eu entendo, Laura. Vá com calma. Mas saiba que o que eu sinto é real. Naquela noite, a muralha de gelo de Laura começou a apresentar rachaduras. A persistência silenciosa de Ethan abrindo uma pequena fresta para a possibilidade de um novo começo. Apesar da atmosfera carregada e dos olhares inquisitivos que o seguiam pelo salão, um fio tênue de interação começou a se desenrolar entre Ethan e Laura. Preso pela formalidade de sua própria aposta e pela aura de reserva quase intransponível que envolvia Laura, Ethan se viu compelido a realmente engajar com ela, a ir além das tentativas superficiais de conversa que havia ensaiado mentalmente. Ele percebia com uma crescente surpresa que a mulher ao seu lado não era meramente uma ex-colega esquisita que havia passado por uma transformação visual notável. Havia uma inteligência perspicaz dançando em seus olhos, uma quietude que sugeria camadas de profundidade ainda inexploradas, em um interlúdio momentâneo de relativa calma, enquanto a maioria dos antigos colegas se dispersava pela pista de dança, movidos por uma onda de nostalgia etílica, ou se aglomerava em pequenos círculos de conversas animadas, tentando reconstruir laços tênues de uma década atrás. Ethan e Laura se encontraram lado a lado, observando o fluxo e refluxo da multidão. Uma distância respeitosa, quase protocolar, era mantida entre eles, um lembrete silencioso do abismo que ainda os separava. Você realmente trabalha na NASA? Aventurou-se Ethan, a incredulidade ainda colorindo sua voz, como se esperasse, a qualquer momento, que ela revelasse ser uma impostora incrivelmente convincente. Sim, respondeu Laura,
sem desviar o olhar do casal que girava na pista de dança com uma alegria contagiante. Sua voz era calma, desprovida de qualquer necessidade de autoafirmação. Sou chefe de uma equipe de pesquisa. A resposta concisa e direta de Laura desarmou Ethan mais do que qualquer diatribe raivosa poderia ter feito. Ele esperava hesitação, talvez até uma ponta de vanglória, uma necessidade de provar seu valor para aqueles que a haviam ignorado. Mas havia apenas uma afirmação factual, entregue com a mesma naturalidade com que se comenta sobre o clima. Isso é impressionante, ele admitiu, um tom genuíno começando a se infiltrar em sua voz habitualmente carregada de sarcasmo ou charme. Eu sempre fui péssimo em ciências, física, química, um desastre total. Laura finalmente se virou para ele, um leve, quase imperceptível, arqueamento em sua sobrancelha delicadamente maquiada. Talvez você estivesse ocupado demais com outras coisas. Havia um sutil toque de ironia em sua voz, a primeira faísca de uma emoção genuína que Ethan havia testemunhado naquela noite, uma sugestão de que ela não havia esquecido completamente os seus tempos de colegial. Um silêncio breve e um tanto desconfortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo ritmo da música. Então, impulsionado por uma curiosidade genuína que começava a superar seu nervosismo, Ethan falou novamente, sua voz agora desprovida de qualquer traço de condescendência. O que exatamente sua equipe pesquisa? Por um breve instante, a máscara fria de Laura pareceu vacilar, como uma fina camada de gelo quebrando sob o calor inesperado do sol. Seus olhos, antes distantes e analíticos, se iluminaram com uma paixão contida, enquanto ela começava a descrever a busca incessante por exoplanetas habitáveis, sobre a vastidão incalculável do universo e as possibilidades infinitas que ele poderia abrigar. Ethan ouviu atentamente, pela primeira vez em muitos anos genuinamente interessado em algo que não orbitava em torno de sua própria existência. A inteligência e o entusiasmo de Laura eram contagiantes, abrindo uma janela para um mundo muito além da futilidade de Malibu e dos sets de filmagem iluminados. Naquela breve troca de palavras, uma tênue ponte começou a se formar entre eles, construída sobre a admiração intelectual e uma curiosidade hesitante. Ethan vislumbrou a mulher fascinante por trás da fachada fria, a mente brilhante e a paixão avassaladora que a impulsionava. Laura, por sua vez, percebeu por trás do sorriso forçado e das tentativas de galanteria um vislumbre de interesse, genuíno, talvez até um reconhecimento tardio de sua existência, além do rótulo de a feiosa da turma. Uma proximidade inesperada começou a surgir entre eles, uma tênue ponte construída sobre um terreno inesperado de admiração e uma curiosidade cautelosa, mesmo que as sombras persistentes do passado ainda pairassem densamente ao seu redor, ameaçando obscurecer qualquer vislumbre de uma conexão real. A revelação brutal da aposta, ecoando pela sala como um trovão em céu azul, estilhaçou o frágil castelo de esperança que Laura começara a construir. A dor da traição cortou, fundo, reabrindo feridas antigas e expondo a fragilidade de sua confiança recém-descoberta. Sem conseguir articular a avalanche de emoções que a sufocava, Laura se virou e correu para fora da casa de Ethan, deixando para trás o conforto ilusório de sua intimidade e a amargura de mais uma humilhação. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto dirigia pelas ruas escuras de Malibu, a mente atormentada por lembranças dolorosas e recriminações silenciosas. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde acreditar que Ethan Vance, com seu passado de escárnio e sua superficialidade inegável, poderia realmente ter mudado? A voz de Jake, a confirmação da aposta desprezível, ressoava em seus ouvidos, destruindo qualquer resquício de dúvida. De volta à segurança fria de seu apartamento, Laura bloqueou todos os canais de comunicação com Ethan. Não queria ouvir suas desculpas vazias, suas tentativas de justificar o injustificável. A dor era um nó apertado em seu peito, alimentado pela raiva e pela profunda decepção consigo mesma por ter se permitido baixar a guarda. Do outro lado da cidade, Ethan vivenciava um turbilhão de emoções conflitantes. A dor e a fúria nos
Os olhos de Laura o assombravam, a realização da profundidade de sua traição o atingindo com força total. Ele ligava incessantemente, enviava mensagens desesperadas, mas o silêncio de Laura era ensurdecedor. A culpa o corroía. A consciência de ter perdido algo genuíno por sua própria estupidez o consumia. Ignorando os comentários sarcásticos de Jake e as tentativas oportunistas de Jacqueline, Ethan mergulhou em um remorso profundo. Ele revivia cada momento compartilhado com Laura. A inteligência em seus olhos, a paixão em sua voz, a beleza que ele havia sido tão cego para enxergar no passado. A necessidade de reparar o dano, de provar a sinceridade de sua transformação, tornou-se uma obsessão. Nos dias que se seguiram, Ethan iniciou um cerco silencioso, um rastro de flores delicadas, aparecendo misteriosamente na vida de Laura. Rosas, lírios, girassóis. Cada flor era um pedido mudo de perdão, uma tentativa de tocar o coração ferido da mulher que ele havia perdido. Ele a observava de longe. Uma figura solitária e desesperançosa, a arrogância de outrora substituída por uma vulnerabilidade palpável. A perseguição havia começado, impulsionada não pela posse, mas por um remorso genuíno e a tênue esperança de redenção. 10 dias se arrastaram como uma eternidade para Ethan. Cada flor deixada na porta de Laura era uma prece silenciosa, cada noite insones, um mergulho profundo em seu remorso. Na 10ª manhã, ele sabia que precisava fazer mais do que apenas enviar flores. Precisava encará-la, ver a dor em seus olhos e implorar, com cada fibra de seu ser, por uma chance de redenção. Ele esperou na soleira da porta de Laura, o coração martelando contra as costelas, a garganta seca. Quando a porta se abriu, o silêncio entre eles era um oceano de emoções não ditas. Laura o encarou, a raiva e a exaustão dançando em seus olhos marejados. Eu precisava te ver. Ele sussurrou a voz embargada. Precisava dizer, olhando nos seus olhos, o quanto eu sinto, não por causa da aposta, não pelas flores, mas por você, Laura, pela dor que causei. As lágrimas finalmente romperam as defesas de Laura, escorrendo livremente por seu rosto. Você me fez sentir tão pequena, Ethan, tão insignificante. A dor em suas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele se ajoelhou, a cabeça baixa em um gesto de humildade desesperada. Eu sei. E eu passarei o resto da minha vida tentando consertar isso. Por favor, Laura, me dê uma chance. Uma única chance para mostrar que o que eu sinto é real. Laura o observou ali, prostrado, a arrogância de outrora completamente desmantelada. O anseio por deixar o passado para trás, por encontrar a felicidade que ele brevemente lhe mostrara. Falou mais alto que a mágoa. Lentamente, estendeu a mão, seus dedos tremendo ao tocar o rosto molhado de Ethan. Ele ergueu os olhos, encontrando os dela, uma esperança frágil acendendo em meio às lágrimas. Ela o puxou para dentro, o abraço apertado, desesperado. Você tem muito a provar, Ethan Vance. Um sorriso hesitante iluminou o rosto dele. Eu sei, e eu estou pronto para cada segundo dessa aprovação. Ele a tomou nos braços, beijando seus cabelos, sua testa, as lágrimas que ainda escorriam. Eu te amo. Laura, de verdade. As palavras carregadas de uma emoção genuína que nunca antes ele havia expressado a ninguém, aqueceram o coração de Laura. Ela o beijou, um beijo suave no início, que logo se aprofundou, carregado de perdão, de um novo começo, de uma promessa silenciosa de um futuro construído sobre a verdade e o amor. As lágrimas de ambos se misturavam, lavando as mágoas do passado, plantando a semente de um futuro radiante. Naquele abraço apertado, na soleira de seu apartamento, a melodia da redenção finalmente começou a silenciar a antiga canção da mágoa, e um amor inesperado, nascido das cinzas da humilhação, floresceu com uma beleza extraordinária. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novos lançamentos.